Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, galera do Resistência Podcast. Olha, eu aqui trazendo a vinheta do doutor professor Sandro Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada. E hoje eu trago um tema muito bom, muito curioso, que é alongar ou aquecer antes de uma corrida, de um treino de um bike, de uma natação. Então, Sandro, seja muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você. E aí agora eu já jogo aqui essa introdução, essa pergunta nas suas mãos. Fala, Mazinha, tudo bem, querida? Bom estar com você aqui novamente. Você abrilhantou demais o nosso podcast, viu? Principalmente, eu acho que a gente conseguiu trazer a voz do usuário, do corredor. Então, a gente percebe nos comentários das redes sociais que antes tinha muito profissional de educação física, né? Muito nutricionista, muito fisioterapeuta, médico que escutava o programa, e essas pessoas continuam escutando, nos prestigiando, mas aumentou também o número de corredores, de pessoas que usam o dia a dia do endurance também, graças à simplicidade séria que você trouxe aqui, né? Então, às vezes Muito obrigada. enfeitava o pavão demais aqui e ficava muito complexo. Então, assim, a gente ajuntou ciência e prática, querida. Mas é um assunto muito legal, né? Acho que a gente pode jogar aí também algumas coisas para você aí. Então, assim, a pessoa virou genérico, né? Às vezes a pessoa fala, alongamento, vou alongar. E será que a gente deve alongar? O que você acha que é alongamento, Mar? Bom, vou contar um pouquinho minha Abobrinha experiência. livre, hein? Abobrinha livre. A abobrinha livre, eu tenho até hoje, não sei, gente, vou contar a minha experiência. Eu sempre fui uma atleta, né? Muito curiosa. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu gosto de saber o porquê eu tô fazendo. Então, eu nunca alonguei antes de correr, eu sempre me aqueci, né? E assim, quando eu entrei para o time ainda aqui do Sandro, eu aprendi muito mais sobre isso. Eu nem sabia o que eu fazia, mas eu sabia que eu aquecia de alguma forma, né? Enfim, por que eu trouxe esse tema aqui? Esses dias também, conversando com uma seguidora no Instagram, ela me pediu qual que é o passo a passo de alongamento que eu faço pré-corrida. Eu não sei se eu falei certo, não sou profissional de educação física, mas eu falei assim, poxa, o alongamento é mais pro final do treino, né? A gente vai mais ter um relaxamento muscular lá, enfim. Falei, eu gosto de fazer alguns exercícios de ativação pré-corrida, até uns educativos, cinco minutinhos no máximo, daí eu começo correndo e depois eu taco pau na corrida, né? Eu até compartilhei um conteúdo que você e a Marcela Bettoni fizeram recentemente, que alguns que é isso que eu faço, na verdade. São 5 exercícios aí rapidinho que eu aqueço e começo a minha corrida, né? Então, eu acertei no alongamento, Mar, é mais relaxamento do você é músculo ou não? incrível e não precisa de falsa demagogia, não. Você é uma baita atleta, você se interessa, você não está apresentando um programa desse calibre de graça, não. Então você tem muita propriedade com o que você fala e com maneira simples. Legal. Então você acertou porque você vive isso dia a dia. Você faz, você já tomou muita bronca nossa, né? Em Uhum. intensidade de treino, bronca no bom sentido de quem a gente Total, quer sim. bem, né? Então você sabe, você vivencia. Às vezes você não consegue usar os termos técnicos, mas você sabe o que deve ser feito. E é isso mesmo que a sua seguidora veio aí e falou. Então a pessoa ainda confunde, né? Então você acertou por quê? Porque o alongamento, por exemplo, e principalmente quando a gente fala de alongamento, as pessoas se remetem àquele alongamento clássico, né? Que é o alongamento passivo, que é segurar a ponta do pé, igual o jogador de futebol, de puxar o pé perto da bunda assim, e contar até 10 e depois trocar a perna. Aí abaixa o joelho esticado, encosta a mão no chão, conta até 10. Então, esses alongamentos clássicos, eles servem principalmente para você relaxar o seu corpo, retomar o estado de volta à calma que a gente fala. Então, assertivamente, você falou que horas que você quer relaxar? Depois que você faz a atividade, porque antes você quer acordar o seu corpo, literalmente. Então, você não quer relaxar. Então, quem faz esse tipo de processo de alongamento antes do treino, não faz muito sentido, porque você quase está falando assim para o seu corpo, ó, vamos relaxar, vamos relaxar, vamos relaxar, vamos... E de repente você sai correndo. Você começa a correr. Então, assim, não faz muito sentido. É por isso que, antes da corrida, a gente prioriza alguns trabalhos de aquecimento e depois aí
o alongamento é uma das maneiras, talvez não é a que eu mais uso e a que eu mais gosto, mas uma das maneiras, e aí sim pode ser usado, de voltar à calma, de utilizar no final do treino. Legal. Não, perfeito. Então não errei muito aí na minha resposta. E, e necessariamente pré-corrida é necessário? É uma pergunta leiga mesmo. Ter esse aquecimento ou eu já posso sair correndo? Olha, é uma pergunta super interessante, Mar. Depois a gente pode falar sobre a diferença de alongamento e flexibilidade também, mas em cima do que você falou, é isso. Então, assim, eu gosto de falar assim de uma maneira simples, assim, para o usuário entender. Quanto mais intenso é o treino, gravem isso, pessoal. Quanto mais intenso ou mais forte é o treino, então se os watts da potência vão ser mais altos no ciclismo, se o pace da corrida vai ser mais forte, se sua frequência cardíaca vai bater mais alta na musculação, na natação, é um treino de tiro, quanto mais intenso é o treino, mais atenção e cuidado e mais tempo você deve demandar ao aquecimento. A preparação do seu corpo para você encarar os treinos de alta intensidade requerem maiores cuidados do que, por exemplo, quando você vai fazer um treino longão, por exemplo, que vai ter baixa intensidade e longa duração. A ponto, Mar, de nesses treinos longos, por exemplo, o cara tem um treino de bike de 6 horas para um Ironman em baixa intensidade, às vezes ele nem precisa aquecer. O aquecimento pode ser o próprio início do pedal de 6 horas, da corrida de 2 horas, da natação de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas que ele vai fazer. Não, perfeito. E faz muito sentido, assim, eu vejo na prática, de quarta-feira é o meu longo de corrida, e de sexta-feira eu tenho os treinos de limiar, os intervalados limiares, né? E eu não sei, é meio que tá com a minha cabeça, eu acabo não aquecendo muito nos meus treinos longos de corrida, eu saio no trotinho, parece que assim, eu vou esquentando o corpo aos poucos, porque eu não chego num pace muito forte, eu corro ali no leve moderado, né, uma hora e pouco, né, e já para os treinos de sexta, onde eu tenho aí os treinos intervalados de alta intensidade, parece que a minha cabeça fala, viu, esquenta o corpo aí, porque senão a lesão ela pode acontecer aqui, que logo você vai estar atacando o pau na esteira. Então, essa sensação que eu tenho, faz sentido, assim, o atleta já ir para um treino de tiro sem aquecer o corpo causa o risco de lesão? Perfeito, mas é exatamente isso, né? Então a gente tem que pensar, traduzindo o que você falou de maneira brilhante de novo, é pensar quais os objetivos com o aquecimento, né? Então, assim, o que que eu quero que aconteça no meu corpo para aquecer, para quando eu fazer um treino de alta intensidade, eu minimize o risco de lesão. Então, quando você vai fazer o aquecimento, então você quer preparar o seu corpo, fazer uma ativação neuromuscular maior. O que que é isso? É você recrutar o maior número de unidades motoras, de fibras musculares, para estarem prontas para fazer força. Além disso, você quer o quê? Sua articulação, a articulação a junta, né? A articulação é o que liga os dois ossos. Ela tem um líquido sinovial que ela deve estar lubrificada. Então, assim, pensa uma articulação lubrificada, com mais óleo, né? Na troca de óleo ali, que o osso raspa menos um osso no outro, que tem mais Perfeito. lubrificação. Então, isso você conquista com aquecimento também. A gente pensa na temperatura corporal. Imagina você, o tempo frio também requer um aquecimento com mais cuidado. Imagina, juntou, você tem um clima frio e um treino de alta intensidade. É importante você aumentar a sua temperatura corporal para você minimizar esses riscos, né? Agora tem um cuidado que eu e a Marcela nós sempre falamos, né? O que que te aquece, mas não te cansa? Porque tem gente que pode fazer um aquecimento que pode jogar a parte principal do treino por terra. Então, assim, e aí eu brigo Atenção nesse detalhe. com algumas É. assessorias e alguns colegas que querem passar um treino, no mesmo aquecimento para todo mundo, então pode ser que 10 agachamentos para mim me aqueça, e 10 agachamentos para você te canse e atrapalhe seu treino. Então, volto a insistir, isso também, como falamos em episódios anteriores, deve ser feito de maneira individual e personalizada, né, Mar? Não, perfeito, eu concordo 100%. Isso, você consegue exemplificar aqui quais são os exercícios para esses aquecimentos? Boa pergunta, Mar. Então, excelente. Então, assim, basicamente, o que que eu gosto? Existem várias maneiras, mas assim, o que eu e a Mar gostamos que o aquecimento englobe. Então, assim, ó, não tem esse alongamento passivo, esse stick puxa de antigamente, que a gente indica que se precisar fazer, faz no final,
mas tem alguns modelos de alongamento dinâmico, né? Que você consegue afastar o ponto de origem e inserção do músculo, para quem é técnico, né? Ou seja, esticar o comprimento do ventre muscular, né? Mas não de maneira que te acalme, que te relaxe, de maneira dinâmica. Então, assim, você dá 2 passos e raspa a mão no chão, ou você dá 2 passinhos e chuta a perna para cima, ou aquele alongamento que a gente faz, sabe? Encosta o calcanhar na bunda e estica o pé para frente, balançando um balístico aqui. Então, existem alguns modelos de alongamento dinâmico que podem ser usados. Existem padrões de movimentos que devem compor o aquecimento. O que é padrão de movimento? Quando Isso, eu eu, ia chegar nessa pergunta aqui. quando eu vou correr, por exemplo, eu vou usar tripla extensão. O que significa tripla extensão? Que eu vou estender 3 articulações ao mesmo tempo. Eu vou fazer a extensão do tornozelo, joelho e quadril. O que é isso? Ao mesmo tempo, eu vou ficar na pontinha do pé, esticar o joelho e jogar o meu quadril para trás, tentando falar com uma linguagem que todo mundo entenda. A cada passo, eu faço isso alternando as pernas. Então, na hora do aquecimento, é bom você treinar esse padrão de tripla extensão que vai acontecer no gesto motor da corrida. E aí, quando você pensa no ciclismo, acontece um outro padrão de movimento. Quando você pensa na natação, existe um outro padrão de movimento. Então, assim, já falamos do alongamento dinâmico, do padrão de movimento. É importante exercícios de propriocepção e equilíbrio, né? Que para aquilo que eu te falei, ativar os mecanismos para que minimize, por exemplo, o risco de você ter uma torção, Torcer. torcer o tornozelo. Então, se você faz alguns exercícios de equilíbrio, isso tem bastante explicado no livro meu, Dr. Charles Lopes, que o Oscar Galindes e o César Cielo escreveram um prefácio, né? Que você foi lá no lançamento do livro, a gente fala o quão é importante você fazer exercícios proprioceptivos para ativar esses barorreceptores e minimizar o risco de uma torção, por exemplo, com o aquecimento que deve constar com isso. E como você bem falou também, para fechar, talvez o exercício educativos de natação, de corrida e até de ciclismo, podem compor o aquecimento também, Mar. Perfeito. E, Sandro, tem alguma relação quando você fala desses educativos de corrida e também esses exercícios, esse anterior, agora fugiu a palavra? Proprioceptivos? Isso, assim, eu colocando montando esse aquecimento na minha rotina, né? Então, antes da corrida, da natação, da bike, eu trazendo esses estilos de aquecimento. Isso, consequentemente, vão melhorar, impactar na minha performance da corrida, da natação, da bicicleta? Com Ou certeza. não tem nada a ver uma Tem coisa com a tudo, outra? tem tudo a ver, Mar, tem tudo a ver. Vai impactar na sua performance, porque performance é desempenho. Então, assim, sendo bem grosseiro, imagina o que vai acontecer com o seu desempenho se você se machuca. Então, assim, se você tem que ficar 3 semanas parada, 6 semanas paradas, então a partir de 3 dias sem exercício, você já começa a evoluir para um destreino. Então, assim, da premissa básica, se o aquecimento ele reduz o risco de lesão, e se eu lesiono, eu tenho que ficar parado, se eu fico parado, eu destreino, já está respondido o que influencia na performance. Mas vai muito além, né, Mar? Porque se É você. melhor a mecânica do Isso, exercício ou não? vai muito além, porque além de reduzir o risco de lesão, quando acontece o que a gente falou, lubrificação da articulação, o aquecimento, aumento da temperatura corporal, o acionamento de mais unidades motoras, tanto da musculatura primária, que vai executar o gesto motor, quanto de todos os outros músculos que estabilizam o core, arrumam a sua postura, se você deixa todo esse mecanismo pronto para executar um treino de tiro, por exemplo, esses tiros tendem a ser feitos na intensidade proposta todos os tiros, e aí você consegue melhorar o seu condicionamento. O que acontece com Ah, as pessoas, Mar? Ela não aquece, aí ela usa o primeiro, o segundo, o terceiro tiro para aquecer, às vezes, e aí perdeu 3 tiros do treino do intervalado, por exemplo, e isso interferir na performance. não, com certeza, né? E eu acredito que a qualidade do movimento dela cada vez mais vai melhorando. Não, no último treinão que eu participei com vocês presencial, a gente estava fazendo alguns exercícios, alguns educativos de corrida, e eu falei uma hora assim, eu odeio esse exercício. Aí você falou assim para mim, quando a gente não gosta de um exercício, que a gente mais precisa treinar, né? Às vezes o que você mais deve ter dificuldade. Por que que eu estou comentando isso aqui? Eu acredito que esse pode ser um princípio para quem está nos ouvindo e tem interesse de colocar na sua rotina esse tipo de aquecimento.
né? Então, por onde começar? Eu acho que porque a gente menos gosta, né? Porque aí é onde está a nossa principal dificuldade. Muito bom, Mar. Você é impecável mesmo. Acendi a luz, né? Você deve ter me falado, tá na escuridão lá. Melhorou, não Ah, mas melhorou? melhorou, mas não estava tão ruim, não. Não? Então tá ótimo. Tá, a gente se ferrou no papo aqui, né? Gravamos 2 episódios É, hoje, foi até escurecendo o dia para dar está informação escurecendo. para os nossos ouvintes. Mas você foi sensacional, né, Mar? Você vê que, como você é atenta, você não esquece do que eu falo. E é exatamente isso, né? A vida me mostrou isso, que normalmente as pessoas não querem fazer o que mais elas precisam, porque ali é o tendão de Aquiles, né, dela, ali é onde é o ponto fraco. Então você percebe que a pessoa que não tem resistência, ela não gosta de fazer o longão. A pessoa que não tem velocidade, ela não gosta de fazer o treino de tiro. E a pessoa também, às vezes, que negligencia os exercícios educativos, normalmente isso que acontece porque, entre aspas, tá? A pessoa é descoordenada, ela acha que ela é, entre aspas, descoordenada. E eu até falei com um aluno que veio hoje conhecer a assessoria na pista, falei, cara, fique contente. Quanto pior está os seus exercícios educativos, você se sente mais mocorongo aí, você acha que você não consegue, você vê que você não consegue fazer, mais você tem a evoluir, melhorar e ser mais econômico na corrida, né? Então, a pessoa que não consegue fazer os educativos, que a gente brinca, fala que tem 2 pernas esquerdas, né? Ou 2 mãos esquerdas, mãos esquerdas, e essas pessoas, se elas conseguirem ter essa coordenação, a hora que elas aprenderem realizar esses exercícios que outrora ela não conseguia, ela vai começar a se cansar menos na corrida. Por quê? Porque ela vai ser mais econômica, ou seja, já que ela ficou coordenada, os movimentos dela são mais simétricos, são mais limpos, são mais fluidos, elas vão gastar menos energia naquela mesma velocidade que antigamente ela gastava, talvez por essa falta de coordenação. Então, se você sente dificuldade para fazer os educativos na natação, se você sente dificuldade, acha que você é mocorongo para fazer os educativos de corrida, saiba que é isso que você tem que treinar e é ali que você pode melhorar muito. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Então, perfeito, faz muito sentido. E eu acho assim, para fechar aqui esse bate-papo, eu acho que talvez isso valha um novo podcast aqui para a gente bater um papo, mas há uns 2 anos atrás, assim que eu iniciei no triatlon, eu fiz um teste, uma avaliação de corrida, da minha pisada e tudo mais, e na época, o profissional que fez em mim, ele me mostrou, e é o mesmo sistema que você usa de filmar e ter aqueles Gráficos, setinhas, gráficos, né? ângulos. O ângulos, ele me mostrou o quanto eu perdia tempo e gastava energia no meu movimento, né? Eu ainda tenho que melhorar e limpar a minha corrida, mas eu lembro que foi um processo que eu senti o que você falou, me sentia uma mocoronga tentando correr certo, né? Educando assim a minha pisada, evitando de fazer muita força com o braço, eu usava muito o braço. Eu me sentia muito. Foi uns 2 meses que eu fiquei pensar e falei, nossa, eu vou parar, porque eu não sei correr. Porque assim, eu pensei comigo, falei, faz 28 anos, na época que eu corro do mesmo jeito, do nada vem alguém e fala que eu tenho que correr assim porque eu vou melhorar. Mas assim, como eu sou um pouquinho CDF, eu insisti nesse processo. Hoje o meu cérebro já entende, meu movimento acaba sendo normal, né? Mas assim, eu corro com muito mais leveza e veio do que você falou, né? Foi muito difícil, muito chato isso. Mas a economia de energia foi muita na minha corrida. Eu fazia muita. Eu lembro que a pessoa me deu uma dica e o Renato me tira sarro até hoje. O Renato fala que nas fotos eu pareço um tiranossauro Rex correndo. Eu fico com a mãozinha assim. Ela falou assim: ó, Marcela, imagine que tem um ovo de galinha cru em cada mão sua. E se você fizer a força e apertar, você vai vazar tudo na prova. O ovo cru você vai ficar fedendo. Então hoje eu corro com a mão assim. Para não fazer força com os braços, né? Sensacional, mas primeiro ela é modesta, né, gente? Então essa moça, depois de pedalar 90 quilômetros, ela mete um 4,30
nas corridas lá, então ela é um absurdo, corre super bem, super fluida, e assim, você vê que legal, né, como tem profissionais bons, né, Mar? Então, assim, olha que maneira super didática de falar para você não tensionar trapézio, correr mais relaxada, então é isso mesmo, Mar. E uma coisa importante que você falou, que a gente esqueceu de citar, que deve compor o aquecimento e que hoje está em alta, é a mobilidade, né? O trabalho de mobilidade Mobilidade. articular, então, assim, a gente sabe que você faz tudo também, e assim, quando a gente pensa em encurtamento, a gente está falando em músculo. E quando a gente fala falta de mobilidade, não é só músculo, está mais relacionado à articulação. Então, às vezes, o trabalho tem que ser feito, você tem que identificar, como você falou, através de testes, se o déficit da pessoa é articular, e aí talvez o trabalho de mobilidade seja mais útil do que o trabalho de flexibilidade, que é um trabalho da própria fibra do alongamento muscular. Então é isso mesmo, a gente vê, por exemplo, falta de mobilidade no tornozelo, ou seja, o meu pé mexe pouco para cima e para baixo, pode ser que não pode ser um encurtamento da musculatura de trás da perna, da panturrilha, do tríceps oral, por exemplo, mas pode ser um déficit de articular, que os ossos não estão escorregando, então talvez um trabalho de tração, um trabalho de É, mobilidade um solte exercício. mais essa É. articulação, tá? Então a Eu gente faço tem que muito isso. Sempre passo uma faixa no pé e fico fazendo o pé para cima e para baixo, assim, tensionando um pouquinho para soltar o tornozelo, né? Assim, Isso, existem várias maneiras né? de fazer esse Dessa, trabalho de mobilidade. Então, aquele que você fica com o joelho de trás no chão e o outro pé isso. apoiado na frente, você segura um bastão, vai Vai para pra, frente. isso. E o trabalho top também, quem tem a oportunidade de ter um fisioterapeuta ao seu favor, então ele consegue fazer a tração segurando no seu calcanhar e fazendo essa tração, mobilizando sua articulação para soltar. Enfim, é assunto que não acaba mais aqui, querido. Não, muito bom, muito bom. Mas acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem o tema, alongar ou aquecer antes de uma atividade física, seja ela corrida, natação, bike. Então a gente viu que o aquecimento ele é muito importante, o alongamento deixa para o final. E para quem não entendeu nada, é isso aí que o Camar falou. Então, que se você tem dúvida, não alongue antes do treino. Você aqueça antes do treino e escuta, volta o podcast e vê as nuances do aquecimento, o que tem, como o aquecimento deve se compor, através de quais nuances. E aí, no final, se vocês quiserem, aí sim pode fazer o alongamento clássico, estica e puxa. Eu prefiro tomar um suco e conversar. Maravilha. Isso aí, para a gente terminar aqui, dentro da assessoria dos planos da Start Move hoje, os alunos de força, eu vejo bastante pelos feedbacks que você posta, vocês trabalham bastante esse tipo de exercício? Ótimo, Mar. Então, como a gente falou, você mandou ver. Você falou assim, ó. Nossa, é muito precisa, Mar. No começo, durante o podcast, a gente falou que quanto mais intenso é o treino, mais atenção a gente tem que dar para o aquecimento. Não foi isso que a gente falou? E, poxa, Sim, treino de força é sempre intenso, né? Porque você vai trabalhar a força. Então, é por isso que a gente metade do tempo do treino é com aquecimento, que aí o aquecimento do nosso treinamento de força, de maneira específica e individualizada, a gente faz tudo isso antes da série principal, que normalmente é composta dos exercícios básicos, do agachamento, do afundo, do stiff, do terra, do leg, né? Ou com salto para treinar potência, ou com muita carga e poucas repetições para treinar a força máxima. Volto, você que não tem meu livro ainda, ó, tá na minha bio. Então, assim, para a gente executar isso, que é um trabalho de intensidade, nossa, quase 20 minutos de aquecimento, trabalhando só. tudo isso que a gente falou. Então, quem treina força com a gente é privilegiado e pode pegar esses aquecimentos do treino de musculação, Mar, e levar para os treinos de tiro, por exemplo, da corrida, ou da Total. natação, ou de ciclismo. Eu acho que o que é legal também dos alunos que treinam força com vocês é que vocês disponibilizam o vídeo de como fazer esses exercícios. Então, não é subjetivo, não vou colocar lá no YouTube o nome do exercício e vejo. Não, vocês já passam a orientação, né, visual certinha de como executar. Sempre a gente manda feedback, né, envia os vídeos para a gente estar fazendo certo e só a tendência é sempre melhorar. Maravilha, Sam. É isso, Márcia, aproveitar que o gancho que você falou, exatamente. Eu acho que a nossa assessoria de força é um oceano azul, né? Porque eu não conhecia ninguém no país que trabalhava assim. Porque além de montar o treino com os nossos vídeos, a gente recebe toda semana vídeos detalhados de vocês para falar da biomecânica e corrigir. É quase um personal trainer à distância, né? À distância. Maravilha. Perfeito, Sam. Muito obrigado por esclarecer as minhas dúvidas aqui. E foi um bate-papo muito importante. Mais uma vez, eu aprendi muito aqui conversando com você.
Obrigado, Má. Pode ter certeza que eu aprendo demais com você. E você que gosta do nosso programa, também não se esqueçam do que nos motiva. Às vezes, coisas simples, gestos pequenos, como uma curtida, um comentário falando do que você acha do programa. Até um comentário crítico, assim, para a gente melhorar ainda também é válido. Mas não deixe de indicar o programa, de comentar com a gente, de seguir a gente no Spotify, no YouTube lá, porque é isso que nos motiva a entregar conteúdo para vocês. Com certeza, maravilha. Até mais, Sam. Obrigada. Tchau, querida. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.